Pessoal, bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Namíbia, tá? O que vai acontecer hoje? Eu vou contar um pouco da minha experiência na Namíbia, que foi agora em abril, tá? Então, eu aproveitei e usei algumas coisas, tá, da minha viagem que eu mesclei na apresentação, porque daí ficou uma coisa bem mais prática e é fácil de explicar para vocês, tá? Então, aí nós temos que prestar atenção nessa aula, porque essa aula vai ser fundamental para vocês, tá? Senão a girafinha vai pegar vocês na saída. Sempre eles gostam de pôr minha foto, né? Então, estou aí. Isso daí é preparado para gastar na Namíbia. Lá ele chama dólar, tá? Então, no primeiro impacto, porque cada moeda lá tem um nome, né? Na África. Quando os caras começaram a falar em dólar, eu falei, mas isso aqui tá caro, tudo isso de dólar. Depois, tá, no segundo dia que eu me toquei, né? Que o dólar deles é dólar também, né? Então é dólar. Então, pus aí só para vocês terem uma ideia. Namíbia, tá? O que que eu fiz? A localização da Namíbia, onde ela está, em relação a Botsuana, Angola e África do Sul. Ela também faz divisa com a Zâmbia, nesse corredorzinho, tá? E aqui tem uma tríplice fronteira, que é a quádrupla fronteira, praticamente. Zâmbia, Namíbia, Botsuana e Zimbábue. Só que não chega a dar os quatro certinhos. A cidade de passagem de 500 quilômetros, coisa assim. Isso daí eu fiz para vocês terem uma ideia bem grande da a localização da onde a gente vende produto, tá? Então, nós vamos ver que a Namíbia está aqui, Botsuana está aqui, Zimbábue aqui, tá? Que a gente usa mais Zâmbia aqui, onde tem as cataratas, tá? Então, essa região é bem vendável, que a gente vende bastante. Depois nós temos a África do Sul aqui, Tanzânia e Quênia aqui em cima. E para vocês terem uma referência desses países com Seychelles, Maurícios, que também é bem vendido. Então, o que acontece? Uma das opções muito interessante em relação a Zanzibar, coisa assim que está localizado aqui, na Tanzânia e no Quênia, é fazer Seychelles, tem muitos voos. Então, muita gente fala em Maurício, vamos compor alguma coisa, essa conexão é muito mais prática. Tá? E os voos que vêm para Seychelles, você sai lá para o Oriente Médio tranquilamente, Emirates, Qatar, tudo isso. Então, fica mais fácil. Então, a gente tem a parte aqui, vamos dizer que tem um cinturão aqui, uma faixa aqui, uma faixa aqui, uma faixa aqui. Tá? Só para isso aí, é só mais para visualizar quem não tem a ideia de geografia, onde está Seychelles e Maurício em relação à África e os países que a gente vem de safari. Tá? O que acontece? Como que a gente prepara um self-drive para a Namíbia? Primeira coisa, a gente pega um pequeno livro. Tá? Vocês querem ver? Passa para ver o peso, para carregar isso aí. Tá? Depois disso, a gente vem para... Depois do self-drive desse, que eu já tenho tudo detalhado, a gente tem que pegar um mapa completo. Mapa da Namíbia. Tá? Essa daqui, Tracks for Africa, é um dos melhores produtores de material para self-drive na África. Tá? Isso aqui fica desse tamanho. É um mapa. É um mapa. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu estou falando que a gente se prepara, né, para ir, né? E, além disso, eu aluguei um telefone satélite. Se tiver qualquer problema, não tem sinal? Muitos lugares não. Então, daí, a gente aluga um satélite. E o satélite lá é tão fácil, porque a hora que eu fui retirar o carro, o cara que aluga o telefone satélite, ele te deixa já na locadora. Então, você já pega o satélite. Daí você vai para o Windhoek. Quando você chega lá, o cara que alugou o satélite, ele é de lá. Então, ele vai até o hotel, explica como funciona, te dá um cursinho. Você daí, vai devolver o telefone. Você devolve na locadora lá, que tudo bem. E pega bem? Eu não precisei usar, mas pega. Pelo teste que nós fizemos lá no hotel, que está me explicando, pega tranquilo. Tá? E essa é uma outra coisa que eu fiz. Porque na Namíbia, o que acontece? Lá é muito turista e todo mundo que quebra carro, um já ajuda o outro. Eu falei, se um ajuda o outro, um idoso eles vão ajudar melhor, né? Então eu levei a minha faixinha. Olha, mais uma faixa e levei. Então, isso daí, o que eu quero dizer com isso?
Nossa, precavido mesmo. É questão de ser precavido para viagem. Como eu já viajei muito, eu faço uma análise do que eu devo fazer, o que não devo, como que eu devo me resolver, né? E essa daí foi uma opção. Então, vocês viram que eu estava bem preparado, né? Agora, só voltando um pouco, o telefone é só para fazer ligação, ele não tem internet. Não, é só para ligação, e todas as ligações são internacionais porque é via satélite. Tá? E aí a língua lá é inglês. Inglês. Tá? E só a Copmundi, eles vão falar muito alemão. A influência alemã é muito forte lá. Foram colonizados. Foi na minha colonização alemã. Ó, tem uma cadeira aqui, Marcel. Tem lá, tem uma aqui para você pôr aí no meio. Tá? Esse daqui foi um roteiro que eu fiz. Então, eu mostrei o roteiro que eu fiz. Eu saí do aeroporto, vim de Sussusvilei, Swakopmund, da Maralê, de Tocha Heights, de Tocha Park, tá? Vim para o Guma, desci, Ocarrândia Aeroporto. Deu 2.300 quilômetros, aproximadamente. Quanto tempo? Isso daí eu fiquei acho que uns 15 dias, quase. Só que desses 2.000, 1.800, 1.700 mais ou menos terra. Tá? Muito pouco asfalto, tá? O asfalto, na realidade, eu peguei daqui a aqui, tá? E um pouquinho aí no meio, pouca coisa. Então, o cara tem que estar preparado. Isso daqui são os pontos interessantes que a Namíbia tem. Então, eu deixei o meu roteiro e o que tem de mais interessante. Aqui tem a Costa do Esqueleto, tá? Que eu vou mostrar uns lotes para vocês, que é um lugar que eu não fui, mas é muito interessante de ir. Mas o acesso é bem difícil, porque demora muito para você chegar aqui, tá? Por isso que a turma vai muito de avião para cá. Essa regiãozinha perto de Kasane, que aqui é em Botsuana, tá? Aqui eu estou na Zâmbia, e essa pontinha Zimbábue. Lembra que eu falei das 4 fronteiras? É mais ou menos aqui. Eles quase chegam, esse ponto quase chega aqui para ficar 4 fronteiras, tá? Então, isso daqui foi adquirido pela Namíbia num acordo, tá? Para você ter circulação que não existia. Então, houve um acordo no século XIX, por isso que tem essa faixa estranha na Namíbia. Mas daqui, aqui, são 1.000 quilômetros. Nossa. Porque o guia, que era meu guia em Onguma, ele ia sair para os 15 dias de folga dele, e a família dele era daqui. Eu falei, como você vai? Ele falou assim, não tem transporte, eu vou de carona, vou pedindo carona nos postos e vou chegando. E são 1.000 quilômetros daqui até aqui. E no cara vai chegar em mês depois. Sei lá, ele falou que ele chega. Chega. Essa região, ela já não é tão de turismo, mas é a parte ainda de deserto. Por quê? A Namíbia tem uma característica, que é uns 60 quilômetros da costa, tudo isso daqui por causa do... Lembra quando eu falei da África do Sul, a corrente de Bengala, tudo aquele negócio? Isso daqui tem uma influência muito grande no clima. Então, mais ou menos 60 quilômetros nessa faixa é deserto. Tá? Depois que tem uma, vamos dizer, a terra mais normal, tá? Então, o que acontece? Então, aqui continua deserto. Aqui tem um porto. Vocês não vão lembrar, mas esse porto aqui que o Amir Klint saiu para naquela que eu comentei para vocês, tá? Aqui que tem um outro porto que eu vou mostrar. E aqui que tem muita influência alemã ainda. Aí os caras falam muito alemão. Os bares têm... Vende lá joelho de porco, cerveja. Falo em alemão. Eu fui num bar lá, num restaurante, falavam em alemão. Tá? Então, esses são os outros. Ah, faltou esse daqui. Essa região, agora a região, inclusive tem um Brulé Chateau aqui. Essa região, ela não é forte para safari. É uma região que tem muita área de conservação de animal. E eles conservam muita chita aqui. Então, por aqui vocês têm umas 2 ou 3 áreas de conservação de chita e de alguns animais selvagens. Mas não é um forte de safari. Ok? Mas existe ainda. Nós atravessamos o Trópico de Capricórnio, aí é o carro que eu aluguei, tá? Então, eu fiquei passeando. Direção do outro lado, tá? Tranquilo. Tá? Vocês podem ver que é joinha. Isso... Você chegou por onde? Eu cheguei para Windhoek, que é a capital. Tá. Tá?
Tem gente que fala Windy Hop, tem gente que fala Windy Hop, tá? Isso daí é um lugar interessante. Quando eu estava organizando a viagem, minha esposa falou para mim. Eu falei que não tinha nada no caminho. Ei, olhei no chat GPT e tem uma confeitaria numa cidade que chama Solitari, lá que é ótimo, não sei o que lá, a gente vai parar nessa cidade e vamos... Eu falei, será, não tem. Tem, eu vi, tá bom. Peguei o Google Maps. O que ele tem? Tem isso, um posto de gasolina e a confeitaria do cara. Que é um alemão que foi lá e faz um ecostrudel delicioso. Tá, todo mundo para aí. Quando eu chego, não tinha carro nenhum na estrada. Quando eu chego aí, tem uns 30. Eu falei, pô, de onde apareceu? O carro choveu o carro. Tá, mas tem, mas esse daqui. Mas olha só, estabelecida a igrejazinha em 1951. Então, imagina se hoje não tem nada em 1951 que tinha, né? E olha os carros bonitos que eles têm lá, né? Ó, Meu Deus. chama Solitário, tá? Então, olha, é chique até, ó. Os carros bem conservados, um lugar bem tranquilo, a cidade chama Solitário, tá? Tinha até escrito Dead Slow. Dentro do... Termina a estrada, Acaba ali. acaba ali. Tá? Então, isso daqui... Não, isso daí são fotos minhas, tá? Que eu faço, então essa daí é... Mas tem mesmo essa confeitaria? Tem, é ótima. Ah, é? Todo mundo só fala do Ecostrudel lá, tá? Isso daqui é para vocês verem como que faz uma adaptação de foto. Essa é a realidade. Tá? As duas são E bonitas. essa para imprimir. Olha lá, para fazer um posterzinho legal. Tá? Agora, essa é a estrada. Tá? Essa é uma estrada na região de Sussusvilei. Por que que está aqui um pouquinho roxinho? Fazia 35 anos que não chovia. Uma semana antes, deu uma chuva. E deu uma chuva mais intensa 3 dias antes de eu ir para Sussusvilei. Deadsvilei, que eu vou explicar o que que é. Inclusive, tem um filminho mostrando isso. Tá? Quando eu saí do Windy Rock para vir para cá, eu cronometrei. Cada 20 minutos eu cruzava com o carro. A Snap. Tá? Isso daí, o que me chamou a atenção? Como tem muito turista e muito tipo, isso daí é um ônibus de turista, que os turistas vêm aqui embaixo tem barraca, tem coisa que eles descem tudo, tá? E vão fazer seus acampamentos. Então lá tem de tudo, tem de camping, tem isso, tem um monte de cara com barraca em cima. É uma festa de turista lá, tá? É tudo quanto é coisa. Esse ônibus me chamou a atenção, que é de uma empresa Nomad Tours, que é da África do Sul, porque esse é a África do Sul, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? O Windhoek, tá? Todo mundo vem, normalmente, por essa 26 aqui. Vem até aqui. A cidade grande está aqui, que é um entroncamento. Mas, lógico, vocês sabem que toda vez que tem entroncamento na estrada, são cidades enormes, né? Que ela concentra todo mundo, essa daqui. Tá? Depois tem Sirisrim, que é na entrada do parque. E aqui onde eu fiquei, tá? Eu optei por vir aqui pelo meio, por essa 26. Quando vim aqui, eu passei por aqui, vim por aqui, porque eu gosto de fazer coisa diferente, tá? Então, eu peguei serra, peguei um monte de coisa. E não cruzei com ninguém, tá? Então, essa daí é uma vista aérea. E aqui vocês veem bem o deserto. Tá vendo? Isso daqui é o foco, porque o que acontece? O Dead Village é onde tem aquelas árvores secas, que eu vou mostrar, que é famoso. Então, o que acontece? Aqui é a entrada do parque. Os hotéis, esse está aqui, o Wilderness está por aqui, o And Beyond está aqui. Essa região aqui tem os hotéis, a maioria dos hotéis. Aliás, o Wilderness está aqui, tá? Que ela tem uma entradinha para o parque. E daqui, da entrada do parque até o Death Village, são 65 quilômetros. E do aeroporto até aí, quanto tempo? Do aeroporto lá de Windhoek? Dá umas 6 horas de carro até o lodge, depois mais aqui umas 2 horas. 6 horas. O que acontece é o seguinte, do lado aqui tem uma pista de pouso, aqui tem outra pista de pouso, muita gente faz isso de aviãozinho. Eu preferi fazer de carro. Mas Que daí é o quê? Umas 2 horinhas. Não, de voo, deve dar o quê? 50 minutos, máximo 40 minutos. Tá? E aí você pousa perto do lodge que você... Dead Play seria como um Dead Valley, alguma coisa assim. Você vai ver a foto, vai entender aí, tá?
Então, eu pus isso daqui para mostrar. A duna vem até aqui, a duna vem até aqui, e tem esse vale interno que você chega aqui. Tá? Daí, aqui tem as redes lojas de Sussusville que eu mostrei. Wilderness and Beyond, Quest, tá? E tem o conforto, atividades, astronomia e Desvilei. Por que tem astronomia? Eu vou citar depois. Telescópio, melhor céu para ver onde eu estava, a distância do acesso, tá? Para você chegar no Desvilei. Então, aqui você tem um painel de referência, tá? Que são os melhores que a gente indica, tá? Depois eu vou fazer uma tabelinha direitinho que eu indico em cada destino. Esse é o Wilderness Kulala. Todos os hotéis melhores lá, eles têm uma cama para fora. O meu tinha, o Andy Beyond tem, esse da Wilderness tem. Por quê? Como o céu é muito limpo, então você fica deitado aí antes de dormir para ficar vendo as estrelas. E dorme assim? Não, você pode ficar para fora ou para dentro, dentro da cama, mas eles têm uma cama para fora para você ficar observando. Na hora que é um frio danado, porque é deserto, daí você vai para dentro. Que legal. Ó, outra cama aqui. Exato. Tá? Esse daí é o Wilderness também, tá? Esse daqui é o Andy Beyond, tá? O Andy Beyond é o melhor de lá, tá? Em termos de qualidade, estrutura, tudo, tá? E aqui fica a cama. Que legal, muita experiência. Tá? Mas é um bolo com piscina, é isso? É um mix de... Mas não, aqui é a piscina pública Ah, dele. só piscina. E lá é a piscina dos... em cada unidade tem sua piscina. Tá? E esse daqui é a parte interna. E eles têm até uma visão aqui, de vidro, que alguns têm para você ver a estrela, tá? Esse é o Quest que eu fiquei, tá? Ele é um pouco menos, mas olha o céu, tá? Ele é ótimo para astronomia. O que é isso aqui? Desculpa. Pronto. Isso é o aquecedor de água, que é o aquecedor solar da água. É o tambor de água. Aí é tudo passarelazinha, porque tem muito escorpião, cobra, tudo por causa do... Tá? Então tem as passarelas. Mas não vi nenhuma, mas dizem que tem, né? Esse daqui é o quarto interno, você vem aqui atrás, tem o banheiro, e depois lá atrás tem uma porta que abre que você vai ter a cama para fora, tá? Que é fechado. Isso daqui é vídeo. Então, vamos passar alguns vídeos para você. Hoje a gente tem cinema. Um caminho para 10 minutos. Aí é 10 minutos. Agora, força. Não sobe. Outra também. Quando eu subo aqui, a água está funcionando. O deserto, a água vem. Olha que falou. Tá? Vamos lá. Esse daqui, se vocês verem, é a Duna 45, que é a duna mais comum da turma subir, tá vendo? Então, ela é famosa, Duna 45. É no caminho para Deathville. Aqui é o Deathville. Aqui fala assim, ó, mais ou menos há 900 anos, o clima aqui passava um rio, foi bloqueado pelas dunas, e as árvores que estão aqui estão secas, e tem mais ou menos 1000 anos, mas elas não estão mortas. Tá? E são as fotos, tudo isso aqui é foto minha, tá? Elas não são mortas. Então, isso aí é a minha coleção de fotos. Tá? Mas também não gosta de folhinha, né? Não, nada, ela está completamente seca. Tem gente que usa um filtro mais forte para ela ficar completamente preta, tá? Mas ela não, ela é nessa cor, tá? O céu,
Tá? Esse daqui tá assim porque eu abaixei muito a resolução da foto, tá? Para poder fazer na apresentação. Você não pode tocar para não prejudicar por causa do... Que ela tem quase 1000 anos, né? Então, para você, para elas ficarem protegidas. São protegidas como tipo um patrimônio, tá? E são poucas. Você olha as fotos, no final, são praticamente sempre as mesmas. Entendeu? Olha que foto desse de cima, mas são as mesmas, não é? Isso daqui é pequeno. Eu estou mais ou menos na metade do espaço. Então, é até lá e mais um espaço até aqui. Só que para chegar nessa parte, você, do estacionamento, aí dá 1,5 km e pouco, você caminhar na areia, tá? Então, quem tem deficiência não consegue ir, tá? E essa é uma outra duna, que chama Deres, duna, e a turma vem até aqui em cima, ó, tá? Eu desceria rolando, né? Porque pra andar nisso daí, pô, a gente cansa para andar na areia, cansa, vai, né? Daí tem um molequinho do meu lado que passava, ele é de 4, ele dava bola, e eu falei, gente, como idade, tá? Essa daí é uma foto da turma subindo a Big Dead, a duna, tá? Olha, aqui vocês veem bem a marca do vento, né? E a turma vai, demora mais ou menos umas 2 horas para subir isso. Tá? Cardio tá pago, né? Essa daqui é, olha como está verdinho no campo que eu estava, no Coese. E isso daqui é o Onyx, né? Que é típico também do Dubai, você vê muito isso, que é de deserto, se adapta muito bem ao deserto. Essa também não é em Coese, tá? Para vocês verem como são. E essa é uma foto à noite que eu tirei. Tá? Só para vocês terem uma ideia, você vê a Via Láctea, vê tudo. Então eu tirei uma foto aí só para vocês verem que não estou mentindo, tá? Que tem uma foto, vai ter um filminho aqui, um negócio, que numa apresentação, se vocês lembrarem, eu fiz um comentário que eu vou fazer de novo hoje, que eu falo. Quando eu falo, depois eu venho e provo, tá? Vocês vão ver mais para frente. Esse aqui é filme também. A estrada. Você não percebe quase onde é a estrada ou onde não é. Eu não tenho uma foto. Você pode ter uma diferença, tá? Capoeira. Isso é caso de terra, parabéns. Tá? Daqui a pouco, vou fazer uma outra coisa, tá vendo? Ó, essa, ó, pode ver que tem poeira nela. Tá? Até a partir do sol. Quando você pensa, o cara já vai assim, você. Tá? E aí eu asfalto ele. É legal, né? É para quem quer fazer experiência. Vamos lá. Simpatia, amistosidade. Gente, como os caras são alegres lá. Isso daqui era o bellboy do hotel que eu fiquei. Em São Paulo do Mundo. O cara, assim, só ele não fechava a boca, só estava rindo o tempo todo. Daí eu falei, vou tirar a fotografia de você. Ele falou, pô, mas todo mundo tira, todo mundo gosta de tirar fotografia de mim. Né? E ele usa aquele típico uniforme de antigo de um século atrás, sabe, os bellboys usavam. Esta é a sua Copa Mundo, tá na beirada da água, tem esse promenade para você caminhar ou correr, quer dizer, é agradável, sabe assim, é uma parada, aí é tipo um mall que tem aqui uma cervejaria alemã, sua Copa Mundo Brauhaus, ela, tá? É interessante. Qual a diferença disso com o mundo de surtos aí? Disso. Não, Susuzilei está aqui, sua Copa Mundo Então é está outro aqui. lugar. Tá bom. É. Outro lugar. É outro lugar, tá? Então, peraí. Então, deixa, se você tem essa dúvida, eu vou te mostrar um negócio bem rápido.
Aqui, ó. Ah, entendi. Swakopmund, o sul direito. E a parte mais bonita que tem é esse voo, tá? Que você passa sobre as dunas. E nessa região que tem aquelas fotos que vocês veem, as dunas chegando no mar, tá? A duna chegando no mar é a partir de Walvis Bay, fica aqui assim, tá? Então vamos voltar lá onde tá. Esqueci de pôr a duna chegando no mar. Tá? Essa é a estrada que vai de Swakopmund para Walvis Bay, onde tem uma salina grande e você vai entrar nas dunas que encontram com o mar. Tá? Cabo de Pedra. Tá? Esse, tá? Tá? Esse é. Ou tem um asfalto bom, depois tem mais bastante. Tá? Lá tem muito naufrágio, tá? Na costa da Namíbia. Tá? Por causa do tipo de vento, coisa. Esse é um deles. Tá? Esse daqui tá bem pertinho da praia. A praia é logo aqui assim, tá vendo? Da arrebentação. E é o naufrágio do Zélia. Então aqui tem. E aqui tem os outros, né? Os recentes aqui nessa região, em 2021, esse que foi esse, 2023, tá vendo? 2013, 2006. Então, tem muito naufrágio. E esse está muito pertinho, então dá para você ver. Então, eles puseram essa placa. Então, é interessante. Você pega a estrada, de repente, é assim, naufrágio tal. Você para com a fotografia e vai. Tá? Agora, nós vamos entrar em Damaraland. Damaraland é conhecido por aqueles elefantes que a gente fala que vivem no deserto. Tá? Então, é uma região muito interessante de ser visitada. E aqui tem várias opções de hotel. Tá? Por que eu entrei com uma coluna de arquitetura? Tá? Porque vocês nunca viram coluna de arquitetura nas minhas apresentações. É porque eles têm alguns lotes, esse Movani, o Kipuri, tem alguns deles que eles se fundem com a natureza de uma forma que quase passam despercebido. Então, eu acho que é muito interessante esses hotéis. Eu vou mostrar para vocês. E a qualidade de safari, porque safari lá, na realidade, você vai ver, você pode achar eventualmente rinoceronte numa região, numa reserva. O foco disso são os elefantes do deserto. Tá? Esse, por exemplo, é um ovani. Como existe na planície, às vezes um monte, uma montanhazinha de pedra toda arredondada, eles usam o mesmo estilo para fazer o hotel. Então, o hotel se funde. Você olhando de longe, o hotel se funde com a montanhazinha. Tá? Esse aqui é o Vani. Esse daqui é o da Wilderness. O da Wilderness já é uma arquitetura que não está fundindo com a natureza. Já pode ver que é um lodge normal. Esse é o que eu fiquei, Camp Kipuri, tá? Então, volta a ter a mesma filosofia de arquitetura do outro. Esse daqui... deixa eu ver um negócio. Esse daqui... Não, são duas suítes. Eu fiquei numa suíte desse tipo, tá? Mas não é a que eu... Não, é a que eu tava, assim. Essa é a suíte que eu fiquei, tá? Tem uma piscina aqui e tudo. Então, você olha assim, você vê e ela fica junto. Que aí, olha, tá? É a luz do dia. E aqui é da vista que eu tinha da piscina do meu quarto. Tem animais que passam ali na Tem. frente. E isso daqui é tudo seco, tudo deserto, tá? Porque tá verdinho, eles falam assim, você tá tendo uma visão verde que a gente não tem nunca, tá? Por causa da chuva. E daí os animais que são elefantes e Não é rinocerontes. mais elefante. Rinoceronte é mais na reserva, tá? Tá. Mas tem. Pôr do sol da Maraland, tá? Aqui também repete, que isso daqui é tirado do banco. Esse trechinho, gozado, como tem lodge aqui, tem lodge lá, eles asfaltaram essa estrada durante uns 10 quilômetros. Então, você está na terra, pega 10 quilômetros na frente dos lodges, depois é terra de novo. Não sei por que isso. Alguma coisa política aí. E esses são os elefantes do deserto. Ao amanhecer, a gente sai cedinho, eles caminhando. É Suécia, pô. É. Tá? A maioria das...
eu acho que aqui todas as fotos que não forem de lote são minhas. Tá? Vocês estão por aí? Essa região não tem as camas extras do lado. Não, porque não tem aquela... Sim. Sim, não tem o céu de lá, que o céu de lá tem por causa do deserto, tá? Isso daqui eu achei interessante. Né? São as tribos Rimba. Você já deve ter visto isso aqui na fotografia, tá? Elas demoram 3 dias para preparar esse cabelo, tá? Que duram 3 meses. Então, eles têm todo um processo. E as meninas aqui, quando chegam a uma certa idade, eles tiram toda a dentição inferior delas. Ai, saudade. Para identificar a da tribo que ela é. E diz eles, que eu acho uma besteira, que a pronúncia do idioma deles fica mais fluida sem a dentição inferior. Gente, São as meninas. Tá, umas coisas assim malucas. E aí, eles têm assim, eles não têm muito assim casamento dupla, tá? Então, se chega um forasteiro, um negócio, ele dorme com quem quer aqui, porque eles se oferecem, a mulher, depois a mulher, os homens saem, toma conta do filho do outro, é meio assim, uma comunidade. Então, é meio enrolado aí, tá? E aqui, você tira a fotografia de frente, elas viram de costas para você fotografar, tá? Porque elas querem mostrar essa parte do cabelo, tá? Então, é gozado, você pega para tirar a fotografia, elas pegam e já viram de costas para você tirar elas, tá? E aí são elas de frente, tá? Isso daqui, gente, vocês viram que a sujeira que é? Isso daqui é uma mãe dando comida. Eles pegam essa pasta de farinha, de coisa, no chão, pega aqui, cai no chão, eles pegam do chão e come, até no balde. Olha, é assim, higiene zero, tá? Ah, e tem cabra que passa por aí, tem vaca, galinha, tudo convivendo junto, tá? Então, é assim, é uma experiência de conhecer. Tudo bem, é turística a vila, porque essa vila aí, ela está bem perto da rota turística. Mas dessa região até o sul de Angola, tem muita dessa, e tem outras que são mais selvagens. Eu parei numa no caminho, eles vieram no carro, eles só pediram água. Como eu tinha bastante água para levar em caso de emergência, então eu dei o tambor de água para eles, ficaram super felizes, tá? Mas nem sei onde eles conseguem água no deserto. Aí foi o menininho que cismou com o celular da minha esposa e ficava olhando no celular dela a cara. Então ele pegou lá e ficava olhando, não parava. Ela falou assim, pô, mas ele não para. Eu falei, fica aí até ele cansar, né? Aí tirei a fotografia. E aí tinha um grupo que estava de um outro lote que tinha ido visitar também. Tá vendo que tem vaca lá atrás, tem tudo. Vai lá, passeia tudo por aí. É o lote que organiza esses passeios? Não, isso aí eu fui por conta própria. Tem lodge que organiza, mas ele é bem longe, sabe, para ir. Mas como era caminho, eu desviei mais ou menos uns 15 minutos, é isso? Desviei e fiz, tá? esse cabelo é com lama? É lama com uma mistura de coisa que eles fazem, tá? E essa era a única meio adolescente que tinha. Porque eles têm todo um esquema que no pé, elas têm que nem uma pulseira que fica no pé, e dependendo do tipo de gravetinho que tem, quantos filhos tem, como não tem, se está casada, não tá, essa daí era a única que ainda não tinha tido filho. Não, novinha, né? Essa daí deve ter uns 16 anos, sei lá, tá? E aqui é todas elas, essa aqui é um filme. Quando você foi pra lá? Isso aí é uma dança de demonstração. Eu achei que era... É que ficou muito... Tem celular, né? É celular. Eu vou passar aqui, ó. E assim, é a casinha do... Pronto, já acabou. Isso daqui é daquela região do esqueleto que eu falei que eu não fui, tá? Que os acessos são mais difíceis, tá? Então aqui tem os hotéis,
e o conforto. A arquitetura, de novo, eu dou destaque. Tá? O shipwreck aqui é muito legal, tá? Eu ficaria no Hanib Skeleton, no shipwreck. Me convidaram para ir lá, mas, putz, da distância aqui, não dá para fazer tudo dessa vez. Sr. Eduardo, para atender o Fabiano, perdi. Skeleton tem o quê? Skeleton é isso que eu vou mostrar agora. Ah, vai, passar. Tá? Aqui tem, olha, questão de safari é bom. Existe nessa região uma foto que apareceu outro dia, que foi famosa, que era uma leoa deitada e o mar na frente. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas essa foto ficou bem famosa que ganhou o prêmio. Tá? É dessa região. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, tá? A Natural Selection, tá? Que inclusive tem representante no Brasil, talvez eu traga ela para conversar aqui. Tá? Aqui você tem o Hanib Valley, que eu vou mostrar para vocês, o Elephant Camp, e o Shipwreck aqui, que são essa região que é difícil de acesso. Eu conheço o Safari Hook aqui, tá? Que eu vou mostrar aí para vocês. E o Quez é deles também. E aqui está só a Copy Mundo, tá? Então eu fiz isso daqui. Tá? Esse daqui é o Hanib Skeleton Coast. Você pode ver que é um padrão bem legal, de tenda, mas bem legal, tá? Ó, Legal. o Shipwreck Lodge, bem legal, sabe? Por isso que eu comecei a destacar a arquitetura, tá? Nesses lodges, porque tem alguns que vale a pena ir pela arquitetura e por ser diferente, tá? Esse é dentro esse aqui já... O Caricongo Elephant Lodge já não é tão... Tá, você pode ver que já é mais construção, negócio mais pesadão, tá ok? Mas eles têm sempre uma preocupação com uma arquitetura meio diferente na Namíbia. Isso talvez por ser construções mais recentes, a Namíbia é bem recente em termos de exploração de turismo, como estão fazendo, como os outros países fazem há muitos anos, estão fazendo mais recentemente. Então eles tiveram essa pegada de se preocupar, tá? E aqui o café, mas também né, simples, tipo do mais ou menos da África do Sul, dos lugares que a gente vê. Esse daqui, o Desert Rhino, é mais ou menos aquelas tendas que a gente já conhece, muitos lodges, tá? Então não varia muito, tá? O que é normal. Daí nós vamos para o Etosha. Tá? Quando Então, chega lá também é safari para ver elefante. tem elefante, tem leões, eventualmente, do deserto, mas são animais que se adaptaram ao deserto. Tem chita? Chita tem para outra região. Ah. Aquela parte que eu falei de conservação, que eu mostrei no mapa, e perto do Etosha. Tá? Então, naquela região é o lugar que tem a chita. Depois, se quiser, eu volto lá no mapa lá atrás, tá? Daí tem o Onguma, Lirongava, Anderson Gava, Gava Lodge, tá? Onguma Camp, aquele Tocha Heights que eu fui. Aquele Tocha Heights é interessante, mas o safari dele, você pode ver que é 4,5. Enquanto no Onguma é 5. No Lirongava é 5. Por que é interessante essa tabela? Porque, na realidade, eu consegui detectar 2 lugares interessantes para ele na Namíbia, tá? Então, os lotes de Onguma, eles têm os 4 lotes da propriedade deles, que fica bem a leste do Etosha. Mais ou menos no meio do Etosha, onde a gente entra no portão principal, tem os Ongava. Ongava, na língua deles, é rinoceronte, tá? Para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Gente, é fundamental respeitar as instruções dos guias, tá? E as instruções que existem. Essa foi uma placa que eu vi no lodge, porque a gente podia circular com o meu carro, eu estava de carro, né? Então eu circulava de carro e aqui era proibido a entrar. E eu achei justo ser proibido a entrar, tá? Vocês podem ver que não seria um lugar muito aconselhável de entrar. Então, quando eu vi essa placa e proibido, eu tirei uma foto, lógico, né? Então, eu falei, respeite realmente as orientações, tá? Mas as leoas respeitam, elas não passam para o seu lado? O pior é que elas não respeitam. Elas não respeitam. Tá? Aquele filhotinho que eu mostrei, era um monte de filhotes que estavam com elas que vieram para essa estrada e vieram invadir meu território. Esse é uma forte, que eles falam forte. Eu achei meio pesado, tá? Eu prefiro o que eu fiquei, tá? Eu fui visitar, mas preferi
Eu gosto mais de coisa mais rústica, tá? Alguma forte, você pode ver Aí a você função. só nos representa aqui, não é? A Paula Blin. Tá? Isso é num RAID, um GNU, então eles têm um lugar embaixo para você tirar fotografia e você vai ficar no nível deles. Então eu fui lá e tirei uma foto de como você tem a visão do animal. Só tinha GNU a hora que eu fui, tá? Mas isso daí dá para você ter bem uma ideia, o nível que você está, e muito bem preparado, com espaço para pôr refrigerante, para apoio de máquina fotográfica, tudo. É bem legal. Essa daí é de um RAID do Onguma. No Onguma, eu fiquei no Tent Camp, tá? Fiquei nesse, aqui. Eu gostei muito. Por quê? Ele tem uma poça d'água aqui, né? Um pond aqui, e acho que são 7 tendas que dão a volta, tá vendo? Uma aqui, uma lá. Então, as 7 têm a visão disso, tá? Os animais Então, os animais vêm aí. Então, você sai na tua varanda, você está aqui. Aqui é a parte central do lodge, tá? O que aconteceu aí foi interessante. Um dia à tarde, nós vimos esses leões cruzando. O dia seguinte, eles estavam cruzando. No outro dia que eu fui embora, eles estavam cruzando ainda, porque eles cruzam por uns 2, 3 dias seguidos, né? Então, por que eu fiz isso daqui? Agora aqui tem um filminho. Agora, esse filme não é filminho pornô, não, tá? É para explicar aquilo que eu falei que acontecia. Depois do acasalamento, o que eu falei naquela época, assim, lembra? Até foi A leoa vira, É. tá? Para facilitar a fecundação. Vocês viram ali, né? É. Então, foi aquilo que eu falei. Até a Adriana falou, pô, o filme, por quê? Eu falei, porque eu comentei, então eu quero provar que eu falei a verdade. Tá? Com uma cara no meio. Tá? Melhor a legenda. É melhor do que a legenda. Tá? Esse daqui é o Encounter Ongava. Fantástico. Também dava de frente para um lugar de poça d'água. Encounter Ongava. Muito legal, lodge. Tem um português que era... E aqui é onde a gente está sentado e a poça d'água, o elefantezinho vindo aí, ó. E ele vai tomar água da piscina que está aqui do lado. Tá? Olha que tranquilidade. A gente sentadinho aí ele passeando. Né? Elefante macho, né? Não tem, o senhor ensinou pra gente da corcundinha, não é? Esse daí é macho. Tá? Então deu para ver como é muito fácil você ter o contato com o animal. Aí. Tá lá, ele vai na piscina lá tomar. Tá lá na piscina. Tá? Tá? Que a água da piscina é mais limpinha para eles, né? Ok. A gente não toma água com cloro? Também. Tá? Então tá bom. Então vamos continuar. Esse daí é o lote, tá? Tem até ar-condicionado. Essa foto eu tirei. Lembra que o elefante passou aqui? Essa aqui é a cadeira de onde eu estava almoçando, tomando café da manhã, e o rinoceronte aí. Tá? Porque lembra que eu falei que é um galo significa rinoceronte? Isso daqui é coisa raríssima de ver 5 rinocerontes juntos. Assim. Tá? Segunda vez que eu vi em todos os safaris que eu fiz. É um galo. Porque o galo, eles contaram que eles tinham, nessa região aí, 40 e poucos rinocerontes. Então você vê muito. Então, daí que eu falo. Quando a pessoa tem algum interesse específico, a gente tem que saber onde a gente coloca os caras. Se ele quer ver os Big Five, se ele quer ver cheetah, se ele quer ver leão, o que ele quer ver, ele escolhe aí. Ali é um pavão? É um pavão? Ali não, é galinha de Angola. Ah, Engraçado, eu não sabia que era assim. O primeiro safari que eu fiz foi em Poás do Natal. A gente viu um monte de rinocerontes juntos também. Ficamos parados ontem com o cara falou que era super raro. Eu não imaginava, porque a gente vê as fotos, a gente acha que vai ter um monte de bicho o tempo inteiro. É realmente coisa rara. difícil. Esse daqui é um gavo, eles têm no lodge mais sofisticado deles, que é o Andersons. Tá? E tem essa parte aqui que eles chamam de Discovery Center, que eles explicam toda a parte de preservação, de como é feito. Tá? Então é bem interessante esse lodge por causa disso. Eu dou preferência para esse lodge, o Ongava e o Onguma. Tá? São os dois que eu acho que vale a pena a gente vender. Esse é do Etosha Heights, que eu também fui.
tá? Que você tem uma visão, tá? Essa parte aqui são os apartamentos bem pequenininhos, tá? Que ficam perto da piscina. Esses outros que estão aqui, que a gente sai por aqui, são bem grandes, tá? Eles têm visão. Eu imagino a logística de abastecimento, tipo de levar fruta, É complicado. verdura, legumes, né? Porque é longe, né? Eu comentei do dia que eu pedi espaguete com macarrão molho vermelho. Foi nesse daí. Não tinha? Eu estava sentadinho aqui, não. Ele pegou, pediu macarrão molho vermelho e falou, tudo bem, pode deixar, tranquilo. Me deram um macarrão branco, daí eles puseram um potinho de ketchup do lado. Tá? Foi nesse lote aí. Tá? Esse daqui é a parte de recepção deles. Ali tem um barzinho que você fica vendo. Esse é o raid deles, tá? Que é aquele que é subterrâneo para você ver. Então tem as leoas tomando e um rinoceronte lá. As leoas. O rinoceronte não tem predador, né? Não tem Eu ia fazer a Ninguém se mesma mete com ele. pergunta. Aí é uma concentraçãozinha de girafa, elas estavam fofocando que virou a gente lá, acho que elas foram falar alguma coisa da gente. Essa é aquela foto que eu já passei, que é o rinoceronte cruzando no Etocha, no carro, que é aquele lá no carro igual do que eu tava. Esse é o salar do Etocha. O Etocha tem uma grande parte dele que não tem nada, é o salar. Então você tem o salar na parte norte do Etocha e os animais se concentram na parte mais ao sul do Etocha. E a estrada, ela passa, tá? Entre o salar e a parte onde tem os animais. Se eu olhar no mapa. Por que eu pus essa foto do elefante? Eu não consegui ver elefante legal no Etocha, tá? Esse daqui. Mas lembra que eu já mostrei elefante meio vermelho no Amboseli? Elefante cinza em outros lugares. E olha aqui como ele está por causa do salar. Uma crosta meio branca, tá? Então, só para mostrar a diferença de um para o outro. Por isso que eu fiz essa foto. O que acontece lá, para você ver animal, eles têm alguns waterhole, onde os animais concentram. São poucos, mas tem. Então, o que acontece? Eles fazem um baita estacionamento de carro, para os carros ficarem parados lá o dia inteiro para esperar o animal vir. Eu tive sorte de ver o leopardo. Está bem longe. Tá, isso aqui é um waterhole, o leopardo vai. Então, eu tenho fotografia com o zoom, muito mal, porque estava muito longe. O que acontece? Mas só para vocês entenderem como funciona. Então, não é um safari tradicional que você vai atrás do animal. Você tem que parar lá e ficar esperando. Tá? Porque uma hora eles vêm tomar água, então você vê os animais. Tá? O pôr do sol do Etocha, como sempre na África. A apresentação está enchendo o saco. Né? Olha quanto tempo que eu estou falando. Tá? Esses são o mapa dos Relais Chateau. Existem 2 Relais Chateau lá. Porque a turma, normalmente, a gente gosta de comprar grife. Ah, quero comprar. Outro dia teve um papo de Relais Chateau aqui que eu comentei no grupo. Não lembro quem que era. Tem um Relais Chateau perto do Windhoek que não tem nada de safari. Sabe? É só um lugar para relaxar. Sei para até a Namíbia para ficar aqui, não sei se justifica. É esse daqui, tá? Que é o Relais Chateau. Lembra que eu falei que tem essa região do centro que tem preservação de chita? Você perguntou, né? É nessa região que tem. Inclusive aqui, em Okacarara, nessa região, tem uma concentração de chita bem grande. Tá? E tem bastante preservação de chita. Então, se a pessoa quer fazer um safarizinho simplesinho, ele vem nessa região. Tá? Zé, uma rolinha que ficou olhando para mim. Eu cumprimentei ela, tá? Lembra que eu comentei da orelha da zebra? Eu falei que é diferente? É. Então, aqui você tem a Namíbia e Quênia. Ó, que aqui é de Laikipia. Eu falei, tem diferença uma zebra da outra. Tá? E se vocês olharem a configuração das listas, essa daqui sempre, elas vão se unindo, aquela não. Ela vai de uma forma diferente. Tá? Só para dizer que existe diferença, tá? Que eu comentei. Essa foto eu tirei no free shop do aeroporto. Tem esse leão embalsamado. Então eu quis mostrar o tamanho da cabeça do leão em relação ao meu tórax. É por isso que tem essa foto aqui.
Não é para dizer, ah, não, eu estou provando que eu estou lá, não é isso. Tá? Então, vocês reparam que mais ou menos a cabeça do leão pega praticamente isso. Tá? Né? Que ela tá pegando aqui de mim, tá pegando também no meu peito. Um negócio assim a cabeça dele. Imagina isso daí com a boca aberta, né? Morte. Tá? Já até mais. Quer mais? Eu posso ficar conversando, explicando mais coisas para vocês. Tá? Tem muitos slides, aqui tem 120 slides, mas eu vou contar o seguinte, mas é uma aula diferente da outra que era muito mais técnica, operacional. Porque na Namíbia não tem muita coisa que você explica operacional. Ou você faz de carro, isso que eu fiz, como muita gente faz, ou você vai de avião de um ponto no outro. Tá? Daí é questão de opção. O que acontece quando você aluga o carro, deixa meio impressionado, antes de se dar o carro, você vai entrar no container, eles passam um vídeo para você. E mostra carro capotando, os caras, todos os europeus lá, tudo maluco. Por quê? O europeu não está acostumado a andar de estrada de terra. O alemão gosta de correr. Então, eles mostravam assim, que o índice de acidente na Namíbia é 50 vezes maior que na Alemanha. Tá? Porque eles não têm o hábito disso. E o que acontece? Como você tem a estrada de terra e aquele barranquinho assim que fica, né, que a estrada fica sempre um pouquinho mais alto, eles pegam ali e capotam o carro. Isso. É o acidente mais comum que tem. E eu percebi que uma hora eu estava a 90, né, eu fui da de Valente, estava 90, e você pega aquele escalombinho de, você dá aquela titubeada, que você não segura o carro quando dá isso, né? Não, que eles falam para ir no máximo a 70. Daí eu peguei, fui a 70, tranquilo, que a velocidade que o carro se comporta bem na pista de terra, tá? Perguntas? Não, se for de avião, é tudo avião pequenininho. Tudo avião pequenininho. Tudo de terra, né? Tudo. Pista de terra. É. Exceto em Swakopmund, e exceto na entrada do Etosha, onde tem o Ongava. E aí o senhor sugere por quantas noites na Namíbia? Olha, eu fiquei 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, umas 13 noites. Mas se alguém quer fazer um Namíbia básico, Na Namíbia básico, se ele quer ver diferente e não quiser ver safari, pode até fazer em 5 dias. O que ele faz? Ele chega em Indióquio, vai para Sussusvilei, que Sussusvilei, na realidade, eles vão para Deadvilei, que é o passeio deles, pega um voo, cruza, vai para Damaralente, que é interessante, fica 2 dias em Damaralente, estou falando mínimo, tá? Fica 2 dias em Damaralente e volta, tá? Então, 5 dias, porque sempre você tem que ficar uma noite em Indióquio para dar conexão. tá? Quero ter uma experiência do Etosha também, tá? O que eu faço? 2 Sussusvilei, 2 Damaralente, 2 em Mongava. São todos aeroportos fáceis. Então, uma semaninha o cara faz. Qual é a companhia aérea que chega lá? Vai de Airlink? Se Airlink. For Airlink. Ok, bom. Já vou ver. É sempre Airlink. Não, até chegar na capital, né? Depois é tudo a coisa diferente. Então, acontece o seguinte. Quem quiser fazer esse trajeto em van, não quiser dirigir e nem quiser ir de avião, existe uma empresa que faz um shuttle diário desses pontos principais. Então, esse é Minho, que vai para Sussusvilei, Sussusvilei vai para até Swakopmund vai para Damaralente vai para Etosha, Etosha volta. Então, é uma van, um micro-ônibus, que vai todo mundo. O que eu fazia também? Eu peguei o horário desse shuttle e saía na frente. Uma hora antes eu saía. Falei, se eu quebrava, eu shuttle atrás, né, menino? Tá? Então, tudo que você sempre família, né? Faz dar umas paradas também, por exemplo, né, alguma tribo, alguma coisa que nem. Não, o shuttle é. Só direto. O que deve Não é parar. tipo Ele deve parar no meio do deserto, se alguém quiser fazer xixi, e para naquela baita cidade para comer um apple tudo. Tá? Tem umas fotos aí, que eu, inclusive eu não pus. Eles têm na estrada um monte de lugar, na Namíbia, eles fazem área para piquenique, para você parar e fazer piquenique. Então tem banco, tem uma mesinha, tem alguns cobertos, tá? Inclusive tem uma foto de uma que eu estou parado no coberto. Porque o que acontece? Eu levava água, levava uma bolsa térmica com sanduíche, com coisa, porque eu não sabia o que ia acontecer.
Sim. Tá, então daí eu parava nesses lugares quando tinha, eu achava com cobertinha e comia um lanche só que lá, porque eu demorava. Normalmente, 200 e poucos quilômetros, eu demorava 6 horas. Então eu saía normalmente às 8 da manhã, chegava às 2 da tarde. Tá, mais ou menos era esse. Pergunta logística. O xixi não tem como disfarçar em deserto. Um segura uma toalhinha e o outro não. Como é Não que tem ninguém, passa um carro cada 20 minutos. Só esconder de quem? Eu com a minha esposa, esconder de quem? Gente, vocês estão pensando no outro mundo, tá? Quem vai para a África, mulher, tem que aprender a fazer xixi. Como? De cócora, ou se não, um pouquinho mais levantada, para não molhar a pele. Tá? Pronto. Homem, fácil. Resolvido o problema. Mulher, toalhinha higiênica, pô, resolvido. Homem, tem só o alquim. Pronto, resolvido. Tá? Não adianta, essas perguntas assim que chega, a gente às vezes conversar comigo. Ai, mas se me der vontade de... Eu tive um parceiro outro dia que falou assim: ai, a minha mulher segurou o tempo inteirinho para não fazer xixi no safari. Eu falei, até ela vai contar com uma infecção urinária, né? Ficar segurando 4 horas de xixi. Não, mas se o mato tiver alto, não dá muita coragem mesmo. Mas eles vão atrás, eles olham, ver se tem, não tem. Tem lojas, por exemplo, que eu já fui, eles dão um saquinho para a mulher, tá? Então ela pega, tem papel higiênico, tudo, ela põe tudo no saquinho para não poluir o lugar, põe o saquinho, põe, ele tem um cestinho que ele põe o saquinho, chega no loja e joga fora. Também teve lugar que eu fui que tinha um lugar que as mulheres iam cheio de papel higiênico, também que era um absurdo. Tá? Então tem umas coisas assim que não existem. A gente tem que ter ideia que quando você vai para safari, esquece, sabe? Eu não estou no Four Seasons, não estou no Mandarim, eu estou o quê? Na natureza. Tem um passeio que eu mostrei na semana passada para vocês, que é o safari a cavalo. Não sei se quem assistiu. Aquele safari a cavalo, o que acontece? Você tem duas opções, tá? De ir num lote dele do Masai Mara até a Laikipia, a cavalo, demora 7 dias. Tá? E tem um camping itinerante, que é uma tenda itinerante que vai montando, monta aqui, monta lá, monta lá. Então você anda tantas horas de cavalo por dia, muda de lugar, muda de lugar, muda. É um campo itinerante. Então não é assim, vou fazer um passeio de cavalo tranquilinha, saio do meu lote com ar-condicionado, ando 4 horas a cavalo, volto e vou para o ar-condicionado. Não é isso. É você pegar o cavalo. Então ele se regula mais ou menos 5 horas de cavalgada por dia, 6 horas, fica lá, faz almoço no caminho, faz tudo, chega lá, montar no campezinho, você dorme na tua tenda legalzinha até, vai para outro, vai para outro, vai para outro, assim. Sabe? Então não é. O cara vem aqui na Hípica de São Paulo e fala, pô, mas você tá Hípica. Eu falei, daí? Sabe? Você não vai saltar leão, não vai saltar elefante, não vai saltar nada, você vai dar cavalo. Tá? Então, a gente tem que ser muito claro com a expectativa dos passageiros. Tá? Ó, dá para comprar esse aqui, ó, de fazer xixi no carro, ó, em viagem. Você já viu? Gente, a mulher, o que faz? Mulher pega, sai do carro, abre a porta aqui, faz ali, vai entrar no carro de novo e é casa de pau. Outro dia eu peguei um trânsito de 8 horas. Esse negócio aí. E aí eu consegui um banheiro assim. Eles levantam muito isso no cartão. E aí a moça me falou, uma moça numa fila do banheiro me falou, eu falei, opa. Gente, agora as mulheres estão se organizando como fazer no safari. E a sua próxima viagem? Você pode comentar? Posso. Eu estou indo para o Quênia em outubro. Ok. Tá? Então, eu vou fazer. Está previsto fazer avião. Tá, provavelmente Orlando. E provavelmente o Costa 1912. Então, super tradicional. Tá? Então, vou fazer, acho que 8 dias de safari. Depois de uma feira, né? Aquela essência páprica. E tem um hotel agora, que é uma alternativa ao NBO de Zanzibar, que é o Zuri. É um hotel da Delides, chama Bauer. A ilha. Então, a ilha seria Bauer. Então, talvez eu fique na mão. Dá para conhecer. Lá tem uns, eu vi fotos, tem uns caranguejos bem vermelhos, umas estrelas do mar bem diferentes também. Porque aqui a opção de ficar no Zuri e outro, mas esse daí eu acho que é uma alternativa interessante para conhecer, porque
O Neymar está sempre cheio, porque tem muito pouca gente. Tem gente que não quer ficar no Zuri, é uma alternativa interessante. Então, isso aí é novo, faz 2 anos que inaugurou tudo, então talvez vai ver. Aí é uma delícia. As suas fotos serviriam para National Geographic. Verdade. E no meu escritório tá cheio de fotos lá, porque eu tenho. Ampliei, tá tudo impresso. Deveria Vale. vencer para National Geographic. Tá? Muito obrigada. Ninguém tem. Ah, tem uma coisa aí que não me passaram. Eles não me trouxeram, né? A gente conseguiu fazer do online, mas do presencial não tem como contabilizar, tipo, Não. a frequência. Gente, então eu vou fazer o seguinte: eu pedi para fazer um levantamento. Tá? E o que acontece? Esse levantamento é quem assistiu às aulas e a porcentagem que teve de frequência durante as aulas. Eu não sei como que está essa porcentagem, eu vou analisar com eles. Então, assim, teve gente que teve 80% de frequência, gente teve 70%, gente teve 90%, gente teve 100%. Então, eu vou pegar os que tiveram mais frequência, tá? Fazer um sorteio online de vocês aqui, que eu vou passar um livro para vocês, depois a gente vai lá no sorteio. Vou sortear 2 livros, tá? Que mostram os animais do Game Drive com as características físicas deles, para vocês, tá? E tem um prêmiozinho de consolação, que são uns chaveirinhos de animal, tá? Então tem algumas coisinhas aqui, mas são só chaveirinhos de animal, para vocês lembrarem, né, que vocês fizeram o curso, tá? Então, isso daí eu pensei que ia ter pronto hoje, para sortear até agora, mas eu vou pedir um comunicado aí para vocês. Se der hoje, se não. Porque eu pedi para fazer um levantamento direitinho entre online e presencial da frequência. E vou pegar os, sei lá, os 10, 12 que mais tiveram frequência e sortear entre eles. Porque você sorteia, assistir uma aula ou 2 também, tem que ser justo, né? Agora no vídeo do outro. Aí eu assino aí. Vai ter. Não, vai ter? Então vai ter. Área que tem a observação de estrelas. Os Tá. mods em si, fora a cama para fora, Sim. eu vi que na tabela tinha telescópio. Tem dois que tem telescópio. E aí, então, para todo Não, para todo mundo, normalmente tem telescópio. Você queria ir na cama? Porque Você quer falar do Bertoldo? Você vai falar que no Virtuoso, o Matt do Beyond mandou um abração, porque senão ele ficou falando um monte, que a gente conhece há muito tempo. o Matt, que era ambiente agora que está no Lion Sense. Ele tá no Lion Sense? É. Tá no... Ah, tá. Falou pra eu te Ele me conhece... Eu conheço bem ele, eu encho o saco dele. Fala que eu dei um recado. Ele deu recado? Então tá bom. Tem uma feira aqui em São Paulo que o pessoal da Na África vai ter agora, mas é da África do Sul, é uma coisa mais... É só o pessoal da Triumph One que organiza essa feira, os fornecedores parceiros.